Olá, está começando o Jornal da Câmara, um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadores definem composição das comissões permanentes na primeira sessão do ano. Seio Internacional Shopping prorroga os trabalhos por 30 dias. Alunos das escolas municipais terão na grade curricular disciplinas sobre a história da cidade. Advogado e ex-interventor federal de Guarulhos, Jean-Pierre Barros, recebe título de cidadão guarulhense. A partir de agora, no Jornal da Câmara. O programa Reciclação, responsável pela coleta seletiva do Legislativo, promoveu palestras no mês de janeiro para conscientizar servidores sobre a importância de dar o destino correto aos resíduos recicláveis. Neste início de 2023, o programa Reciclação promoveu palestras com servidores terceirizados do Legislativo para reforçar a importância da coleta seletiva. Presidente desse grupo de trabalho, Adriana Coutinho destaca que o principal objetivo do Reciclação é garantir a destinação correta dos resíduos gerados dentro da Câmara de Guarulhos. É primordial, para o programa sensibilizar e orientar todos os servidores em relação ao descarte correto e o encaminhamento correto desses materiais recicláveis. Pelo menos uma vez por ano, o grupo de trabalho responsável pelo programa sensibiliza todos os servidores da casa, E hoje foi o fechamento de mais uma rodada de sensibilização. Fechamos com os servidores terceirizados e pessoal principalmente responsável pela limpeza, porque eles são grandes parceiros do programa e é importante que eles estejam a par do trabalho que foi feito com os demais servidores, que possam nos ajudar também nesse processo. Atualmente, a sede do Legislativo conta com um sistema de coleta seletiva, separando lixo comum e recicláveis, além de recipientes específicos para o descarte de tampinhas de plástico, óleo de cozinha e até cápsulas de café. A gente busca evoluir diariamente. A ideia é que a gente consiga separar e encaminhar corretamente todas as frações de resíduos. Ainda não conseguimos dar encaminhamento para os compostáveis, mas estamos trabalhando nisso. E além dessa separação, dessa coleta seletiva, a gente recebe o óleo usado dos servidores e encaminha para a cooperativa. Também encaminhamos as cápsulas de café de todos os departamentos e também coletamos tampinhas plásticas para encaminhar para uma ONG chamada ONG Ação Vida, que atua aqui no município, e ajudar, a partir da venda dessas tampinhas, ajudar no desenvolvimento dos projetos socioambientais. Para a Bruna Nogara, que assistiu à palestra, é fundamental que todo servidor colabore e descarte o lixo no recipiente correto. Uma ação simples que pode transformar o meio ambiente. Se todo mundo se conscientizasse de fazer essa coleta, ia ser bom. Não só no serviço, mas em casa, em qualquer lugar, a gente puder fazer esse descarte, que é a parte mais fácil que a gente faz, que é levantar, colocar a nossa parte onde é o resíduo, onde é a reciclagem. Eu acho que se todo mundo colaborasse, é uma coisa bem bacana. Para a gente mesmo no futuro, O presidente da Câmara, Ticiano Americano, recebeu no último dia 25 diversos representantes da imprensa local para um café da tarde. O objetivo foi estreitar laços e demonstrar que o Legislativo está aberto aos jornalistas e comunicadores. O presidente da Câmara de Guarulhos, Ticiano Americano, do Cidadania, promoveu um café da tarde com jornalistas de Guarulhos nesta quarta-feira, dia 25. O objetivo do encontro era fortalecer os laços entre a imprensa local e o Legislativo. A ideia aqui é abrir as portas para a população, principalmente para a imprensa. A imprensa é quem leva a informação para a cidade e quem traz também os problemas da cidade. A nossa ideia aqui é uma Câmara moderna, uma Câmara mais próxima da população, mais próxima do povo, e para isso a gente precisa da imprensa local. Ticiano ainda garantiu que dará transparência ao trabalho parlamentar. Uma das ideias anunciadas aos jornalistas é o projeto Câmara Sem Papel.
Com a digitalização dos processos legislativos, além de economizar recursos e ajudar o meio ambiente, o acesso aos dados também será facilitado. Outra iniciativa que está nos planos da atual gestão é levar sessões da Câmara aos bairros. Hoje o legislador recebe muitas críticas e muitas cobranças de situações que nem é de competência dele. Então a nossa ideia é levar a Câmara para o povo. Deixar a Câmara mais próxima de algumas regiões. A gente sabe que muita gente não se interessa pelo poder legislativo e pelas causas dos legisladores, porque é distante, é trabalhosa, é complicada. Se a gente conseguir levar a Câmara para o bairro, a Câmara para algumas regiões onde nunca teve uma plenária, a população vai tomar conhecimento, sim, do trabalho do vereador, do legislador e conseguir interagir, trazer as melhorias que a cidade precisa. Os jornalistas e comunicadores presentes ressaltaram a importância do Legislativo abrir as portas à imprensa e à população. Eu acho muito importante que tenha havido essa abertura. A imprensa quer informar, não é quer informar bem, quer informar com a verdade. A população, no geral, é contra a classe política, critica a classe política. E acho que é uma oportunidade do Legislativo guarulhense mostrar que veio, mostrar as atitudes que o novo presidente quer tomar. E eu costumo dizer que o boato é filho da falta de informação. Então, quanto mais abertura houver, quanto mais diálogo com a imprensa houver, a população será melhor informada e, estando bem informada, evitará o boato, evitará as fake news. E é em busca da verdade que a imprensa precisa trabalhar. Então hoje essa oportunidade que ele nos deu, não somente de abrir a casa para que a gente pudesse estar, eu já estive aqui outras vezes, mas não todas as outras pessoas que estão aqui, de falar diretamente com o presidente, com os parlamentares ou até mesmo com os vereadores e vereadoras, pessoas que fazem parte aqui e de fato levar a informação verdadeira e até mesmo valorizar o nosso trabalho. Os desafios na gestão da comunicação legislativa e a necessidade de facilitar o acesso aos projetos e documentos produzidos pelos parlamentares também foram lembrados pela imprensa local. Muitos jornalistas não têm a experiência, o conhecimento de como funciona uma sessão de Câmara Municipal. Então, muitas vezes, eles têm a informação, mas não têm a interpretação. E aí eles não conseguem transmitir a boa informação. Eu acho que vai ser um desafio aí para o presidente esse ano, para o Paulo Manso, fazer essa interpretação, pegar a informação da sessão da Câmara, do projeto de lei, e transformar numa informação que seja compreensível para a população. Eu acredito que é importante sempre o diálogo do legislativo com a imprensa que passa as informações para a população. Então, esse contato é sempre importante. Nós temos hoje algumas dificuldades de comunicação com a Câmara, em especial a questão dos projetos, que eles não são disponibilizados, você tem que sempre fazer pedidos. E em outras câmaras isso é muito mais fácil, mesmo em câmaras menores, elas divulgam até os pareceres de projetos. A Câmara de Guarulhos ainda não está ajustada nesse ponto, mas eu acredito que o presidente, pelo que falou conosco, ele tem interesse de ter uma gestão mais transparente e isso é bom para a cidade. Além da melhoria no sistema de informações, o presidente da Casa anunciou que vai disponibilizar sistema de Wi-Fi no plenário para facilitar o trabalho dos jornalistas que acompanham as sessões. O advogado e ex-interventor federal de Guarulhos, Jean-Pierre Barros, recebeu o título de cidadão guarulhense em evento realizado na última segunda-feira, dia 30. Ao lado de familiares e amigos íntimos, o advogado e ex-interventor federal de Guarulhos, Jean-Pierre Herman de Moraes Barros, recebeu o título de cidadão guarulhense na tarde de 30 de janeiro. O decreto que concede o título foi apresentado em dezembro de 1971, pelo então vereador Antônio Ribeiro da Costa. Nesse período, Jean-Pierre atuava na cidade como interventor federal nomeado pelo governo Médici durante a ditadura militar. A espera de 52 anos para aceitar a honraria foi uma opção do próprio homenageado. Primeiro, são os anos que passam, a gente começa a pensar melhor. E eu sempre achei que pelo fato de ter vindo, eu não fui eleito por Guarulhos, eu nunca fui prefeito de Guarulhos, fui interventor para exercer as funções de prefeito, nomeação federal. E era eu cumprir uma ordem que me foi dada
Eu acho que pelo fato de cumprir uma ordem da verdade eu não merecia. Mas eu comecei a lembrar de uma época de meninice, quando eu cheguei a morar em Guarulhos, e a chácara do meu avô aqui perto, na rua Joaquim Miranda. Meu pai construiu uma casa. Transporte coletivo aqui era triste, tinha 3 ônibus, que Penha-Guarulhos, era o trem da Cantareira, não é da época de você. E eu disse, puxa vida, eu fiz alguma coisa em Guarulhos e eu acho que seria bom pegar para deixar para os meus filhos um título. Só seu pai ganhou. Né? E essa foi a razão da demora, que eu peço desculpa. Eventualmente, não é uma grosseria, mas foi um relaxamento não ter recebido. O atual presidente do Legislativo, Tiziano Americano, do Cidadania, foi o responsável pela formalização da entrega do título. Durante o evento, Jean-Pierre relembrou projetos e medidas que implantou no município. O advogado citou a escolha de Guarulhos para receber o aeroporto internacional e a construção do Bosque Maia como algumas das suas principais ações. Para nós é um orgulho poder participar desse momento, momento da história da cidade. Hoje, acabei conhecendo muito mais na prática o que foi o início da cidade de Guarulhos, né? Principalmente no momento de intervenção. Na época, a gente tinha muita dificuldade na cidade e com um olhar visionário do senhor Jean, a gente conseguiu que a cidade evoluísse. E para mim foi um prazer poder entregar o título a ele. Na primeira sessão ordinária do ano, realizada nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, os vereadores definiram a composição das comissões permanentes do Legislativo. Confira. A Câmara de Guarulhos realizou a primeira sessão ordinária do ano na tarde desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. No encontro, os vereadores definiram a composição de todas as 15 comissões permanentes do Legislativo, além da Procuradoria Especial da Mulher. Confira todos os parlamentares eleitos. Comissão de Administração e Funcionalismo Público, Geleia Protetor, do PSDB, Geraldo Celestino, do PSC e Jorginho Mota, do Agir. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, Danilo Gomes, do DC, Karina Soutur, do PSD e Maurício Brinquinho, do PT. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, Carlinda Tinoco, do Republicanos, Jaime Júnior, também do Republicanos, e Wellington Bezerra, do PRTB. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Carol Ribeiro, do PSDB, Janete Rocha Pietá, do PT e Karina Soutur, do PSD. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Jaime Júnior, do Republicanos, Jorginho Mota, do Agir e Romildo Santos, do PSD. Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, Luiz da Sede, do PSD, Romildo Santos, do PSD e Sandra Gileno, do Patriota. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, Janete Rocha Pietá, do PT, Geraldo Celestino, do PSC e Romildo Santos, do PSD. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Carol Ribeiro, do PSDB, Jorginho Mota, do Agir e Lauri Rocha, do PSD. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Carol Ribeiro, do PSDB, Jorginho Mota, do Agir, Luiz da Sede, do PSD, Karina Soutur, do PSD, Lauri Rocha, do PSD, Romildo Santos, do PSD e Sandra Gileno, do Patriota. Comissão de Finanças e Orçamento, Carol Ribeiro, do PSDB, Geraldo Celestino, do PSC e Paulo Roberto, do PTB. Comissão de Higiene e Saúde Pública, Doutor Alexandre Dentista, do PSD, Geraldo Celestino, do PSC e Luiz da Sede, do PSD. Comissão de Meio Ambiente, Edmilson, do PSOL, Geleia Protetor, do PSDB e Rafael Acosta, do DC. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Danilo Gomes, do DC, Márcia Tasquete, do PP e Romildo Santos, do PSD. Comissão de Segurança Pública, Geraldo Celestino, do PSC, Luiz da Sede, do PSD e Sérgio Magnum, do Patriota. Comissão de Trânsito e Transportes, Lauri Rocha, do PSD, Romildo Santos, do PSD e Sandra Gileno, do Patriota.
Procuradoria Especial da Mulher, Janete Rocha Pietá, do PT, Karina Soutur, do PSD, Márcia Tasquete, do PP e Sandra Gileno, do Patriota. A escolha dos presidentes e secretários de cada comissão, além do horário das reuniões, será feita posteriormente. A SEI do International Shopping prorrogou os trabalhos por 30 dias. Ao final, um novo relatório será confeccionado. A Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades no International Shopping Guarulhos realizou a 5ª reunião ordinária no dia 1º de fevereiro. Por unanimidade, os trabalhos foram prorrogados por mais 30 dias. Em dezembro do ano passado, o relatório confeccionado pela comissão não pôde ser votado em plenário, como explica o presidente Edmilson, do PSOL. Tem uma decisão do STF, uma reclamação que foi iniciada pelo grupo que dirige, né, que não administra o Shopping Internacional, e o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma medida para eles, para que a gente não tivesse nenhum segmento nesse relatório, nem votação, nem manifestação junto à prefeitura, alegando eles não terem tido o acesso ao processo, o direito, o conhecimento, a defesa, enfim. Então, para sanar isso, nós anulamos a votação, então aquele relatório não existe mais, e vamos começar de novo do zero. Notificamos eles para eles terem acesso a tudo e vamos fazer de acordo com o rito estabelecido no entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Além da prorrogação dos trabalhos, a comissão concedeu vistas ao processo ao Grupo Gazite, que administra o empreendimento. Edmilson esclareceu o procedimento. Eles já tiveram vistas ao processo, eles já estiveram aqui na casa, todas as reuniões eu sempre deixei claro que o processo é público, eles podem ter acesso, a assessoria da casa técnica encaminhou, mas eles alegaram que não tiveram acesso. Então eu fiz questão de votar cada vereador, porque pode parecer algum vereador está negando, não, nenhum, tanto é que a votação foi unânime para que seja concedido vistas e a gente possa trabalhar. A partir de agora, após o cumprimento dos prazos de vistas, a comissão retomará as reuniões e decidirá se existe a necessidade de novas oitivas e juntada de novos documentos. Ao final dos trabalhos, será confeccionado um novo relatório para ser votado em plenário. A partir deste ano, as escolas municipais terão na grade curricular o ensino de disciplinas focadas na história local. A partir deste ano, as escolas municipais de Guarulhos vão incluir na grade curricular o ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, focado nas características da cidade de Guarulhos. As disciplinas serão ministradas no Ensino Fundamental 1 e ocuparão um total de 20 horas da grade. A medida está prevista em uma lei aprovada em 2017, de autoria do vereador Edmilson, do PSOL. A ideia nasceu daí, de nós termos aqui que cada aluno, cada aluna da rede municipal saia não conhecendo apenas o hino a Guarulhos, né? Tem muita gente que fala, se ensinar o hino já está bom. O hino é uma parte, mas eu acho que quando você fala da realidade, da formação, por que Guarulhos, por que os bairros, qual a realidade que a gente vive, sempre foi assim, quais as mudanças que tiveram, enfim. Então, por isso que nasceu a lei, a partir de uma experiência prática da gente vivenciar no cotidiano diário, não só do aluno, mas da família, da sua formação. Os livros didáticos foram escritos pelo historiador, escritor e contista Elton Soares de Oliveira, que destacou o conteúdo das publicações. Agora nós temos um instrumental pedagógico para poder implementar o ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, muito mais com a história dos bairros, história do Trópico Capricórnio, quer dizer, Guarulhos quando era colado com a África. Então a gente remonta um processo que é a gente achar Guarulhos no processo de formação do planeta Terra. Então acho que os livros dão conta disso. E aí traz coisas como da atualidade que a gente temos aqui na cidade, né? A questão das olarias, a industrialização, temos os sítios arqueológicos, temos o Trópico Capricórnio, como eu já falei, o Marundito do Pico Pelado, que é uma rocha raríssima no contexto mundial, tem em Guarulhos, na África do Sul. Os livros já foram entregues à Secretaria de Educação para serem distribuídos nas escolas. São 5 exemplares destinados aos alunos e 1 para os professores. A editoração e a publicação foram feitas pela editora Carleto, comandada pelo jornalista Valdir Carleto. A produção começou no início de 2019. Carleto falou sobre as obras e destacou o tom lúdico da diagramação.
Ao longo desse tempo a gente foi editando, revisando, acrescentando ilustrações, buscando ilustradores da cidade. Na realidade, são 2 professores da Escola Saga e 7 alunos que fizeram as ilustrações. Tivemos a participação de diagramadores, de revisores. Então, um trabalho que ao longo desses 4 anos envolveu muita gente e nós estamos muito satisfeitos com o resultado e, assim, achando que vai ser muito interessante que as crianças se interessem pela história da cidade, porque os livros foram feitos de uma forma lúdica, né? Em forma de contos, muito ilustrados, de uma forma que a criança vai aprender sobre a cidade de uma forma brincando, né? E esses livros serão usados em sala de aula, não serão dados para a criança. Então, o mesmo livro vai ser utilizado por mais de um aluno e pode passar de um ano para o outro, porque os contos são atemporais. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o roteirista, produtor e fundador da produtora Resistência, Emerson de Moraes. Emerson já ganhou diversos prêmios, inclusive internacionais, por suas produções audiovisuais. Veja um trecho da entrevista. E aí foi o momento em que eu decidi, de fato, montar a Resistência. Mas eu queria montar de um jeito diferente do que eu estava acostumado. E aí tem uma coisa de propósito e posicionamento de vida. O audiovisual no mundo, e principalmente aqui no Brasil, ele é feito a partir de uma bolha de privilégio. O que significa essa bolha de privilégio? São pessoas que estudaram nas mesmas escolas, fizeram as mesmas faculdades, elas convivem entre elas, elas casam entre elas e, como consequência disso, elas fecham a parte de tomadas de decisão ou de comportamento com relação às propriedades intelectuais e às narrativas a esse pequeno grupo de privilégio. E eu não nasci nesse grupo de privilégio. Como eu disse, eu nasci no Parque Alvorada, aqui na periferia de Guarulhos, na região dos Pimentas, lugar onde eu moro e tenho orgulho de morar até hoje. E hoje eu não tenho como dizer que não faça parte dessa bolha de privilégio, mas eu acabei virando uma exceção que justifica uma regra. E quando eu decidi montar uma produtora, eu falei, meu primeiro pensamento era criar uma ruptura geográfica, porque a maioria das produtoras de entretenimento hoje estão na Vila Madalena, em Pinheiros, no Pacaembu, em São Paulo, de uma maneira geral, e isso faz com que a gente tenha uma primeira obstáculo, uma primeira barreira de entrada, que é uma barreira da distância, que é uma barreira econômica. Então, a ideia da resistência, esse nome vem por isso também, é resistir a esse modelo de sempre e proporcionar mudança social, cultural e econômica a partir do audiovisual. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui. Acompanhe as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima.